Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, 12 de maio, livro de São João. E assim disse Jesus: Deixai-vos a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrai-vos de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Isso disse Jesus aos seus discípulos, nessa passagem onde ele fala-nos que volta ao Pai, que nos ama e que volta também para nós. Que o príncipe do mundo que ele se trata naquela época é justamente os grandes reis romanos que dominavam povos e povos, matavam os homens nas guerras, escravizavam mulheres e crianças e dessa forma tinham um sistema de governo onde oprimia a população, bem parecido com os dias de hoje, só que em feitos diferentes. Hoje a opressão à população é pelas dificuldades de acessar os bens básicos da sua vida, como alimentação, como água, como remédio, saúde. E está aí agora para todos presenciar, onde quando os homens pensam que são mais do que Deus, em vez de se solidarizar e se ajudar uns aos outros, querem cada um ganhar para si, Deus mostra que a natureza divina é muito mais forte do que qualquer força humana. E o coronavírus, ele está aí uma pandemia em todo mundo, onde, infelizmente, a humanidade não conseguiu perceber que nós temos que combater os três maiores males que justamente faz com que toda a nossa raça humana possa sofrer. São esses os males: corrupção. Nós, quando achamos que estamos em alguma posição, muitos tentam para si se aproveitar dessas oportunidades. Toda vez que isso acontece, milhares e milhões sofrem porque deixaram de acessar bens básicos para a sua vida. E aí a corrupção nos governos, nos comércios, a corrupção no dia a dia. É uma cultura que nós temos que vencê-la, porque há diferente disso, o amor de Deus, as boas energias não poderão pairar na nossa casa, na nossa família, no nosso planeta. O mal não traz boas energias. E onde não se tem boa energia, não tem paz. E o mundo estava se transformando nesse redemoinho, graças à corrupção que estava se generalizando gradativamente. E nós podemos, cada um de nós, fazermos um exame de consciência. Não, talvez não seja possível se livrar desse mal de uma vez só, mas vamos nós melhorando todos os dias as nossas práticas, para que cada vez mais Deus possa nos dar força, os anjos da guarda nossos, as santas forças do bem possam nos ajudar a nos libertar de vez. Aqueles que já estão livres de toda corrupção, graças a Deus, haja sempre com amor no coração, com justiça, com fé, que vai vencer. E os que não estão, vamos nos ajudar uns aos outros, para que a gente possa ver todos se livrando desse mal. Pratiquemos o bem, o amor, e devemos querer só aquilo que é fruto do nosso trabalho, da nossa busca justa e honesta, sem prejudicar a ninguém. Outro mal muito grande no mundo é a violência. E eu já vou para o terceiro, a prostituição. Não só feminina, mas masculina de todas as formas, que aí se agrava com a utilização de álcool e droga. Não é? Então, esses agravantes, álcool e droga, acaba inflamando ainda mais a violência, a prostituição. E nada de efetivo verdadeiramente tem sido construído na humanidade, nos governos, no setor comercial, para ajudar a combater esses mal. Uns ficam esperando pelos outros,
A sociedade espera com o governo porque é seus representantes, de verdade. Mas será se lá tem representantes honestos ou tem representantes corruptos? Como esperar de corruptos? Não tem como. Aí, como não tem como esperar dos corruptos, então a própria sociedade tem que agir também, porque aí já não há mais uma representação válida a ponto de estar pronta e preparada para fazer aquelas reformas que nós precisamos para melhorar a vida na sociedade. Dessa forma, peçamos a Deus força, sabedoria e coragem. E o primeiro passo, eu vou mais uma vez, como sempre, pegar no ponto, é a nossa reforma íntima. Eu não tenho como melhorar, como cobrar nada de ninguém, nem de mim mesmo, se eu não procurar primeiro me melhorar. E aí eu também não posso passar a minha vida toda só esperando me melhorar. Eu tenho que ir agindo também com todas as minhas forças para ir melhorando o próximo, para ir melhorando os conceitos. E como é que eu faço isso, melhorando o próximo e meus conceitos? Toda vez que eu falo com alguém, que eu me comunico com alguém, eu estou exprimindo ali a opinião. E é muito importante que a minha opinião ela seja o mais saudável, a mais justa, a mais honesta possível, mais verdadeira que possa ser, para que possa realmente construir bons caminhos conosco e com toda a sociedade. Peçamos sabedoria a Jesus, porque a verdadeira sabedoria de Deus ela é nos dada ao nosso coração. Ela é nos dada pelas santas forças do bem, para que a gente possa crescer. E assim como Jesus disse aos discípulos que tivesse fé nele, que ele ia, mas voltava, porque ele obedece ao Pai. Lá naquela época dos romanos que estavam com todas essas dificuldades, agora novamente nós estamos, peçamos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, a todas as santas forças do bem, que esteja do nosso lado, aplicando a santa justiça divina, para que a gente possa vencer e possa buscar a salvação para todas e todos, sem ficar ninguém para trás, cada um no seu processo. Um bom dia, que Deus nos abençoe.